E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de como você se desenvolve profissionalmente, como desenvolver sua carreira, né? E até mesmo, não até mesmo, e certamente se desenvolver como pessoa, né? E eu faço isso muito quando eu dou mentoring, né? Mas eu vou dividir uma história minha, né? O que realmente mudou minha vida foi quando eu decidi parar para identificar as coisas que eu gostaria de fazer e que eu era apaixonado por fazer, né? Você se forma, você vai vivendo, você vai, né, arruma um emprego e aquela coisa vai te levando, não é bem aquilo que você quer, mas você já tá comprometido, então uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra e a frustração vai crescendo, né? Então eu resolvi parar um dia, né, já começando a minha mudança, já me preparando para me mudar como pessoa, não mudar de país. Eu resolvi parar e encontrar aquilo que eu tinha paixão, e eu achei um nicho que eu tinha paixão. E eu me dediquei 200% me enfocando naquilo que eu era apaixonado. E o mais interessante, né, que você aprende quando você faz isso, é que as pessoas que estão à sua volta, no seu meio, na sua network, elas prestam atenção em você não pelos resultados que você vai produzir, mas porque você está experienciando alguma coisa que você está apaixonado. E aquilo te dá muito poder, aquela paixão te dá muito poder para você fazer um storytelling, para você contar uma história. E essa paixão atrai as pessoas. E eu levei um tempo para aprender isso. Eu achava que o que atraía as pessoas, né, para inclusive te ajudar a crescer na vida, eram os resultados. Não é verdade. O que atrai as pessoas é a paixão com que você conta a sua história, né? Elas estão atrás disso. Eu vi isso diversas vezes acontecer. Eu estava no MIT o ano passado, teve um business case sobre isso, né? E me custou para aprender, né? Mas eu tenho experiências assim, já na época que eu estava me dedicando a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Teve um amigo meu, eu não vou citar nomes, ele é um conhecido, não é nem um amigo, conhecido. Eu estava no escritório estudando em casa e ele foi lá resolver um problema de documentação, enfim, eram umas coisas aí que a gente tinha, que ele estava fazendo serviço. E ele perguntou o que eu estava fazendo e eu contei o que eu estava fazendo para ele, né? Ele não tinha competência para entender o trabalho que eu estava fazendo, não porque ele não era inteligente, é porque simplesmente ele não tinha os conceitos que eu estava trabalhando. Mas o que me chamou a atenção foi o quanto ele estava prestando atenção. E eu perguntei para ele no fim, o que você achou disso? Ele falou: olha, Paulo, eu não entendi quase nada, mas eu posso te dizer que você vai longe, porque a maneira como você conta a história, mesmo não entendendo, eu quis ouvir. Porque, isso é paixão. Você realmente gosta daquilo que você está fazendo, isso é fantástico. Certamente você vai crescer. Mas na época eu não me ligava muito nisso, porque ainda tava, sabe, você tem uma série de responsabilidades, você ainda pensa em resultados e tudo. E por várias vezes eu ouvi essa história. Um outro amigo meu, eu levei ele para passar o fim de ano na fazenda, a gente estava até andando a cavalo, né? Ele não tinha muita prática, nós estávamos andando a cavalo e conversando, batendo papo, sabe, aquele andar manso do cavalo, você vai passando, vai olhando as coisas, sabe, era mais conversando. Ele falou pra mim, são poucas as pessoas que eu vi que tem uma história pra contar da maneira que você tá contando a sua, Paulo. E certamente você vai crescer, mas eu não entendi aquilo, sinceramente, eu não tinha maturidade pra entender tudo aquilo. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo, e inclusive isso eu falo pros meus filhos, eu falo: olha, você ainda não começou o jogo, eu prefiro que você
Comece o jogo mais tarde e que você dedique esse tempo para achar aquilo que você é apaixonado. Não sai por aí que nem louco fazendo as coisas, né? E muitas vezes as pessoas que eu faço mentoring, não muitas vezes, todas as vezes, essa é a função principal, é trabalhar com a pessoa que eu estou fazendo o mentoring para que ele ache a paixão dele, né? É claro que isso envolve uma série de riscos que você tem que mudar, dar uma guinada na sua vida às vezes. Às vezes é só um ajuste, às vezes é uma guinada. No meu foi uma guinada. Mas o ponto principal, né, que eu acho que as pessoas têm que enfocar, que eu recomendo, não é no resultado que você vai produzir como um profissional, mas em focar em fazer as coisas que você está apaixonado, que despertam essa paixão. Confie no que eu estou falando, porque as pessoas querem escutar a paixão. A paixão é mais importante do que o resultado, né? Muitas vezes, né, você não obteve o resultado que você quis, mas a vida é assim, às vezes você não consegue produzir o resultado, mas o que você sempre consegue produzir é uma história. De uma maneira ou de outra a história vai estar lá. E muitas vezes a maioria das vezes a gente enfoca no resultado e esquece da história. A única coisa que é constante na vida de uma pessoa é a história que ela tem para contar. Então, eu vou enfocar na história. Por quê? Porque os resultados variam. Os resultados variam de uma tentativa para outra. E isso é o que eu recomendo para vocês, né? Acha aquilo que você tem a paixão por fazer. Vai e se encontra. Tenha um momento de reflexão. Pare e pense, né? Pensa naquilo que você ama. E aquilo que você ama é o que vai te dirigir. Que certamente você vai ter uma boa história para contar. E é isso que as pessoas querem ouvir. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, rapidinho. Eu tenho minha página no LinkedIn, eu tenho algumas publicações que eu tenho feito, né? Se vocês quiserem ler, entra lá na minha página, tem uns artigos. Eu tenho acho que 3 artigos, eu tenho papers, acho que eu tenho 3 ou 4 papers, já são mais complexos. Mas eu estou tentando postar artigos, porque assim as pessoas podem ler. Eles estão em inglês, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.